Boa noite, muito boa noite. Mais uma live maravilhosa, mais uma oportunidade para nós aprendermos. Nessa live hoje nós estaremos conversando sobre como o cérebro da criança aprende e retém o aprendizado. Hoje é uma live para você aprender como ensinar ao seu filho, saber o momento correto de sentar e ensinar e, acima de tudo, como aquele ensino que você está ofertando fica, como é que essa criança aprende, como é que ela retém o aprendizado. Existem formas de trabalhar melhor para que isso traga mais atenção, mais concentração. Então, tudo isso você vai aprender na live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Me digam como é que está a conexão, como é que está o áudio. Eu já vou convidar Nicolas, nós estaremos hoje com ele, tá? Está aqui conosco. Nós hoje vamos ter uma conversa muito importante. Vamos ver se ele chega por aqui. Aê! Muito bem, Tá melhor. Nicolai. Pronto, tudo certo agora. Hoje nós vamos estar conversando, vamos nos apresentar mais uma vez. A live ficará gravada e todos precisam saber o que é que nós estamos tratando aqui hoje. Vamos conversar com um neurocientista, já o meu amigo, parceiro, já fizemos mais de uma live e vamos conversar sobre como o cérebro da criança aprende e retém o aprendizado, considerando que nós somos tão interessadas em aprendizado, alfabetização. Eu preciso ensinar crianças com dificuldade de aprendizagem, preciso ensinar crianças com um cérebro que não tem esse cognitivo avançado, mas que a neurociência já mostrou para a gente, através da neuroplasticidade, que os nossos filhos estão sim se alfabetizando. Então, quanto mais aprendermos sobre o cérebro, mais essas crianças estarão aí no mundo, lendo, escrevendo, se comunicando melhor. Por isso nós te convidamos, seja muito bem-vindo, se apresente, que eu já vou começar a fazer as perguntas para você contribuir conosco essa noite. Vamos lá. Boa noite, Clau. Boa noite para todo mundo que está aqui. É uma satisfação enorme estar com vocês. Trabalho lindo, maravilhoso esse que você faz de ajudar a divulgar esse conhecimento que é tão importante, que muda a vida de crianças. Fiquei sabendo de histórias aí que você me trouxe, né, Clau, de escola, assistindo as nossas lives aqui, estão mudando a forma, né, até de encarar o aprendizado dessas crianças e trazendo mudanças significativas que com certeza vão ser muito positivas para a vida delas. Então, esse trabalho que a gente faz aqui, ele tem impacto, isso graças a todos vocês que estão aqui assistindo, graças a você que faz esse trabalho lindo, maravilhoso, levando essa informação para as pessoas. Então, é uma satisfação enorme de estar aqui, me apresentando um pouquinho, né, falando brevemente sobre minha trajetória aí. Eu sou neurocientista de formação, sou formado em Ciência e Tecnologia e em Neurociência pela Universidade Federal da ABC, onde eu também faço meu mestrado atualmente, estou prestes a defender aí a minha, minha tese, né, fazer minha dissertação. Eu estudo percepção de tempo e aprendizagem no geral, tá? E eu faço um trabalho na rede social também de divulgação científica, então vocês podem seguir o meu perfil depois aqui, @NicolasNeuro. Também tem um canal no YouTube onde eu trago vários conteúdos a mais aprofundados, né, em neurociência, que é o Neurociente, o nome do canal, mas vocês conseguem encontrar como youtube.com/NicolasNeuro também. É facinho de vocês acharem meu canal, e lá tem muita informação legal, inclusive lives anteriores que a gente fez aqui juntos, né? É sempre uma satisfação poder estar aqui conversando com você, Cláudia. Então, muito obrigada pela sua presença. Nós já vamos começar. O que é que nos interessa aqui? E muito. Os nossos filhos aprendendo, um aprendizado que fique, um aprendizado que eles levem para a vida. E a nossa primeira curiosidade para você nos ajudar, mas com a linguagem de mãe. As mães daqui sempre dizem, essa semana, dando boa noite a todos que chegaram. Boa noite, doutora Beatriz, chegando para nos prestigiar. Então, uma mãe, outro dia me falou, eu estava dando uma palestra e disse, Cláudia, quando você fala, eu entendo. Às vezes as pessoas falam, eu não entendo. Então, é por isso exatamente que eu sempre me conectei com os seus conteúdos, porque a sua fala é aquela fala que a gente entende. Então, a gente começa contando para as mães, assim, uma linguagem de mães. Como é que o cérebro da criança aprende? Como é que quais pontos a gente precisa dar atenção quando a gente senta para estudar com os nossos filhos?
Essa é uma pergunta de milhões, né? É uma pergunta que é bastante complexa de responder, né? Não é uma coisa que a gente dá uma resposta direta e fala assim, ah, é assim que aprende e pronto, né? O aprendizado, ele depende de inúmeros fatores. Entre eles, primeiro, qual que é a motivação deste indivíduo, dessa criança em aprender, né? Qual que é o grau de alerta que essa criança está no momento, então a disposição geral do corpo importa. Qual que é o estado emocional dessa criança em relação ao objeto de estudo que ela vai aprender? Como que está ali a função cognitiva dela também é importante, seja aquilo que já vem inato, né, nessa criança, que é a predisposição genética a ter uma inteligência capaz de absorver os conteúdos de uma forma mais fácil ou menos fácil, né? Além de o contexto social também ser muito importante. Aqui o contexto social a gente pode incluir o ambiente familiar, né? Pais que estão ali em cima da educação de seus filhos, que estão contribuindo, colaborando, que ajudam essa criança a aprender, com certeza fazem um grande serviço e tem um papel muito importante no aprendizado das crianças. Perfeito. Então, eu estou aqui conectada àquela à questão que eu te falei, a linguagem das mães. Olha quanta coisa importante você falou. Eu sempre digo, é a motivação. Eu preciso conquistar essa criança. Eu preciso de ambiente familiar, que hoje eu falo que é um ambiente familiar alfabetizador, porque eu preciso de paz. Você falou todas as palavras-chave do que a gente sempre diz. Essa semana eu pensava sobre isso, que quando nós falamos em alfabetização, que é o nosso caso, não é apenas falar de papel e caneta, de atividades e de criança para sentar e responder. É um processo cognitivo que envolve o emocional, que envolve o adulto, que precisa também dessa conexão. Então, a gente já começa explicando isso para as mães. Não é apenas papel e caneta. Envolve tudo, inclusive o ambiente, inclusive esse desejo desse adulto de chegar a essa criança. Então, como é que esse cérebro aprende? Envolve muita coisa, envolve motivação. Mas aí, explique para a gente um pouquinho assim. Crianças com deficiência, ela não tem o cognitivo como se fosse assim, o mais... Ela não tem a questão ideal do aprendizado. Pronto, ela não tem toda essa facilidade, ela já tem esse déficit. E aí ela tem também uma dificuldade de atenção e concentração. Como é isso no cérebro? E como é que a gente lidar com isso em casa para que a gente potencialize, para que a gente traga mais essa atenção e concentração? Sim. Então, a gente fala bastante sobre as funções executivas aqui, né? Capacidade de orientar o seu comportamento para uma determinada tarefa, né? Com um objetivo, nessa capacidade de, primeiro, planejar quais são as tarefas que vão ser realizadas. Muita dificuldade de criança já de se planejar, de adulto de se planejar. Então, uma criança com uma dificuldade extra, ela vai ter um problema maior ainda de fazer esse planejamento de como que vai ser a sua rotina de estudo, de como que vão ser as tarefas que elas precisam executar. Então, precisa do auxílio do adulto ali. A gente também tem o controle inibitório, né, no sentido de evitar outras distrações que possam estar nesse ambiente, que possam causar essa criança de deixar de se aproximar do objeto de estudo que ela precisa. A gente também tem a questão da memória de trabalho aqui, que também é uma função executiva, que também pode estar prejudicada nessas crianças, então envolve ali uma dificuldade um pouco maior para começar a absorver esse conteúdo, então exige uma paciência maior de quem está do lado para poder incentivar essa criança a não se desengajar do objeto, daquilo que se precisa, da atividade que está sendo feita para que se aprenda, né, naquele momento. Então, como a gente falou, motivação aqui é um fator muito importante e a motivação ela é guiada principalmente pelas nossas emoções. E as emoções, eu gosto de brincar, eu falo que as emoções elas são como um imã, né? Então a gente tem as emoções positivas e as negativas. As positivas aproximam a gente daquele estímulo, né, que causa essa emoção na gente, e as negativas fazem com que a gente tenda a se afastar delas, né? Então, né, a gente ressaltando aqui o papel dos pais, do ambiente familiar, um ambiente familiar positivo, o pai, a mãe ali, né, incentivando, criando
ambiente, de emoções positivas, faz com que a criança queira o quê? Se aproximar daquele conteúdo, se aproximar dos pais, se aproximar daquela atividade, né? Porque o aprendizado também é um processo social, né? A gente fala muito em aprendizado social. E lá no cérebro da criança, o que está acontecendo, né? Todas essas funções executivas, essas funções cognitivas superiores que a gente diz, elas ficam a cargo daquilo que é o córtex, né? Principalmente o córtex frontal, que é essa região do cérebro que evoluiu mais recentemente na história evolutiva, né? E ela é mais desenvolvida nos seres humanos. Então, a gente tem ali todo um processo de amadurecimento desse córtex frontal que vai desde que a gente nasce até os 30, 40 anos de idade. Tem gente até propondo que a adolescência devia acabar ali por volta dos 25, porque essa região do cérebro não está madura o suficiente antes disso, né? Então a gente já começa a envolver outras discussões aqui a respeito do neurodesenvolvimento que antes não se imaginava, né? Antes a gente entendia que a gente tinha aquelas capacidades mentais, essas capacidades mentais elas eram mais fixas, né? Até porque se falava muito em QI como preditor, né, forte de inteligência, e o QI ele é uma coisa mais fixa mesmo, no sentido ela é uma medida muito estável ao longo da vida do indivíduo, né? Então falar em aumentar ou diminuir QI é uma coisa um pouco complicada, mas isso não quer dizer que a gente não tenha capacidade de aprender e de formar novas conexões no cérebro. Muito pelo contrário, a gente sabe muito bem que novas conexões se formam o tempo todo. A gente está aqui nessa live, está aprendendo um monte de coisa, estamos formando várias conexões novas no nosso cérebro, né? Isso é neuroplasticidade, capacidade do cérebro de mudar a sua estrutura ou a função dos circuitos neurais envolvidos, né? Então, quando a gente está aqui fazendo essas novas conexões, juntando ideias da nossa memória, né? Aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já viveu, com isso que a gente está vivendo nesse momento, então a gente está formando novas memórias, formando novas conexões entre neurônios, formando às vezes até mesmo novos neurônios, né? E tudo isso contribui e é importante para que a gente aprenda e se desenvolva, né? Esse trecho que você trouxe, é como eu digo, aí vamos trazer a luz para as mães, assim, trazer a consciência das mães. Vocês escutaram exatamente o que Nicolas falou, eu estava aqui anotando e o papel caiu, e eu estava aqui me mexendo para pegar o papel. O que você trouxe agora nesse recorte foi exatamente, a criança sozinha não consegue ter esse planejamento. Eu preciso de um adulto. E aí fiquei pensando agora em você, Nicolas, aí dê um exemplo para a gente. Vamos pensar agora, você é pequenininho, sentado numa mesa para os estudos. E aí você falava das emoções e desse pai que pode tanto atrair essa criança como fazer com que é como se fosse uma expulsão. Tipo, eu tanto posso atrair essa criança como eu posso fazer com que ela não queira estudar. Então, você explicava isso, explica aí pra gente como se você fosse pequenininho. Tá lá você sentado numa mesa e chega uma mãe nervosa. O que é que você vai fazer com as atividades em sua frente? Conta aí pra gente. Como é que isso acontece no cérebro? Primeiro, que vai chamar completamente a atenção dessa criança para o nervosismo da mãe, né? Então, eu vou me sentir assustado e ameaçado. No momento que eu estou ameaçado, o nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções, vai gerar imediatamente uma resposta de medo. Tem uma região lá do cérebro que é a amígdala, né, que ela vai ficar muito ativa nesse momento. A amígdala vai começar a disparar, disparar, disparar. A sensação de ansiedade, de medo nessa criança vai tomar conta. A amígdala tem conexões que inibem o córtex pré-frontal, inclusive, dificultando ainda mais a gente controlar esse fluxo das emoções, né? É como se a gente fosse o domador de elefante, as emoções fossem um elefante grandão, né? Que nem diz a minha terapeuta. E essas emoções, elas vêm, você precisa aprender a domar, né, essas emoções. E quem doma as emoções ali é o córtex pré-frontal, e as emoções vêm ali da amígdala, né, nesse caso das emoções de medo e de ansiedade. Então, a criança, nessa situação, ela vai se sentir amedrontada. E quando isso acontece, qual que é a reação natural que a gente tem? A gente tem três tipos, né, que é a luta, a fuga e o congelamento, né? Então, o nosso comportamento vai ser dominado por uma dessas três formas de reação. Ou a gente vai se tornar irritadiço, ficar agressivo, ou a gente vai querer fugir daquela situação, então a atividade ela vai parar de ser executada porque a criança ela vai querer sair daquele ambiente,
ou vai haver um congelamento. E o congelamento também não permite que muita atitude seja tomada, né? Então, isso faz com que toda aquela situação de aprendizagem seja prejudicada completamente por conta do fato de que a emoção negativa toma conta do ambiente. Então, parte um, vamos lá. E aí é aquela mãe, as minhas mães estão aqui todas escutando, as professoras também, é aquela criança que está numa situação não favorável, dessa mãe que está com pressa, essa mãe que está nervosa, essa mãe que quer que a criança aprenda. Vocês já escutaram o que acontece. Agora está lá Nicolas, pequenininho, estudando, chega uma mãe, uma professora, aquela pessoa, aquela terapeuta calma, para te ensinar o que é que acontece com o seu cérebro. Aí a gente já tem uma situação muito diferente, né? A gente tem uma situação que é propícia para o aprendizado, para a aproximação, para despertar a curiosidade da criança para participar e se engajar naquela atividade, né? Poxa, quem é que não quer se cercar de pessoas calmas, pessoas são quase como pessoas aconchegantes, né? Nesse sentido, dá uma vontade de estar perto, dá uma vontade de fazer parte daquilo que aquela pessoa está fazendo. Então a gente naturalmente se interessa em estar perto dessas pessoas. E isso, claro, favorece o contexto do aprendizado, né? Perceberam? Então, todo mundo escutando. Se tiverem dúvidas, escrevam. Qual a mãe que está nos escutando que tem mais dificuldade de sentar e fazer atividade com o filho? Conta aí pra gente qual é a sua maior dificuldade, para que eu leia aqui e a gente possa ir conversando com o Nicolas. Mas quando a gente fala de cérebro e fala de reter aprendizado, então vamos pensar agora em nós como estudantes mesmo. Quando a gente diz assim, agora nós temos um desafio, precisaremos estudar você para a sua defesa do mestrado, eu precisarei estudar para um concurso. Quando nós pensamos em estudar, como é esse perfil de aluno, entendendo que quando nós falamos de crianças com deficiência ou com atrasos no desenvolvimento, elas aprendem. Por exemplo, se eu, Cláudia, paro para estudar e entender o que é ser um estudante e como estudar para que eu retenha aquele aprendizado. Eu, Cláudia, Nicolas estudando, vai ser a mesma coisa da criança com deficiência e a criança com atraso no desenvolvimento. No entanto, o ambiente dela precisa estar apropriado às necessidades dela. Cada criança tem a sua especificidade, por isso que cada criança precisa do nosso olhar, precisa dessa casa amadurecida, desse ambiente familiar que acolha e saiba o que está ensinando, mas assim, quando você vai tratar sobre aprendizagem, sobre estudar, o que é ser um bom estudante, como é que eu sento, estudo e eu retenho esse aprendizado? Como é que você indicaria para a gente o que é ser um bom estudante para que eu estude e isso fique realmente? Vamos lá. Então, você falou uma coisa bastante importante, Cláudio. Em primeiro lugar, a gente precisa saber respeitar os nossos ritmos, né? Conhecer os nossos ritmos. E aqui eu não digo nem somente do ritmo natural do aprendizado, mas também os nossos ritmos fisiológicos. Os ritmos fisiológicos importam. Lembra que eu falei lá no começo da live que um dos fatores importantes para que a gente esteja preparado para aprender, então já vem aqui a dica, né? De antes de começar o aprendizado, o que eu preciso estar? Qual que é o estado em que eu preciso estar? Preciso estar alerta, né? Então, como que está? Eu estou com sono? Estou cansado? Vai adiantar eu estudar com sono e cansado? Não vai ajudar muito, né? Porque senão eu não vou conseguir concentrar minha atenção. Afinal de contas, a atenção, ela puxa muito recurso cognitivo, gasta muita energia. Então eu preciso estar bem alimentado, eu preciso estar bem descansado, né? E eu preciso estar focado com o objetivo de estar ali e estudar, né? Então, ter uma rotina já ajuda muito. Por quê? Porque a rotina já te prepara, no sentido, né, de já de deixar o seu cérebro capaz de prever, sem esforço, aquilo que vai acontecer, que ali você tem o seu momento de estudar, é seu rotineiro, vai acontecer todo dia, é previsível, o cérebro ama a previsibilidade e é isso que ele adora fazer, prever o futuro. Esse é um primeiro ponto, né? Então, precisamos estar preparados para estudar. Em segundo lugar, uma coisa que a gente faz muito, muito, Cláudio, até hoje, é a questão de treinar a nossa memória de uma forma um pouco equivocada.
A gente está muito acostumado a fazer o quê? Codificar, 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 codificar e tentar armazenar informação, né? Então a gente lê, vê aula, vê vídeo e não sei o que, consome conteúdo e conteúdo e conteúdo. E no final das contas, o que que é a memória, senão a capacidade de puxar essa informação de volta lá do nosso subconsciente, lá do inconsciente, para a consciência, para usar esse aprendizado numa situação prática, né? Então a gente tem uma outra fase da memória que é a evocação dessa memória. Sim. E a gente precisa aprender a treinar essa evocação da memória também. A gente geralmente tem preguiça, né? Então, quando a gente vai pegar para estudar depois, sei lá, a gente assistiu a aula e tal, não sei o quê, foi para casa, aí passou um dia, passou uma semana, passou um mês, chegou lá o dia da prova, que é quando você vai estudar na noite anterior, né? Porque já está errado. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai começar a ler, né? Vai começar a procurar conteúdo e tal. E você não faz o exercício de tentar buscar na sua memória, antes de começar a estudar, aquilo que você já conhece a respeito daquele assunto. Tentar lembrar tudo aquilo que você viu em aula, né? Até porque, quando você vai fazer isso lá um dia antes da prova, 90% daquilo que você estudou lá atrás, e é sem exagero, tá, gente? Isso é a curva de esquecimento de Ebbinghaus, já foi perdido, entendeu? Então, se Isso. você não fez um programa de é, recapitulação, né, espaçada desse conteúdo, onde você tem, né, revisões constantes daquilo que você está fazendo, e essas revisões elas são proativas no sentido de antes de você abrir o seu caderno, você pegar e pensar a respeito daquilo que você viu. E aqui o papel dos pais nas crianças com uma deficiência, com atraso no desenvolvimento cognitivo é muito importante para estimular essa criança a lembrar daquilo que ela viu antes de começar a colocar ali mais informação de novo, ou começar a recapitulação de uma vez, porque você vai comparar o seu conhecimento com aquilo que você viu em aula, né? É como se você estivesse fazendo um exercício, só que antes de ter uma pergunta explícita, você mesmo vai se fazer as perguntas importantes, né? Que, como, Você, quando, por quê, sabe? Essas perguntas são tão importantes para você entender a respeito de qualquer assunto, né? Pelo menos o básico. É bom você saber dizer, né? E então, é muito importante que você faça isso e, é claro, fazer exercício, né, gente? Porque sem exercício, como que a gente vai fixar as coisas na memória? A gente precisa colocar nossos neurônios para pensar, para estabelecer conexões com o nosso conhecimento prévio, né? Se eu não junto aquilo que eu tenho de conhecimento prévio com aquilo que eu estou aprendendo, aquilo não tem relação comigo. Então, fica muito mais difícil de você querer aprender qualquer coisa. É quase impossível. uma coisa importantíssima que você falou, que eu tenho que trazer para aqui, para as mães, e para a gente buscar também se fortalecer com esse conhecimento que você trouxe agora, essa palavra mães fica aí, evocação. Então, mas nós já entendemos, eu sempre ensino para as mães essa prática de estar sempre perguntando para o filho, como foi na escola, como foi ali, ok. Mas isso me trouxe uma outra lembrança que eu ia conversar com você mais tarde, mas eu vou trazer para agora, para a gente fazer essa conexão, que é o seguinte. Quando nós temos crianças com deficiência, com dificuldades de aprendizagem, é comum, enquanto essa inclusão não está consolidada, enquanto a gente não entende exatamente o que precisa de material e de estrutura para alfabetizar essa criança, para que ela leia, para que ela avance, nós ficamos lidando, na maioria dos casos, na maioria das escolas ainda é assim. Nós vamos ter um futuro diferente, mas essa não é a nossa realidade ainda. Nós temos uma criança com deficiência que todos os dias eu dou uma atividade fácil. Atividade fácil hoje, atividade fácil amanhã, e todos os dias eu dou uma atividade e a criança até faz. Mas eu não tenho planejamento, aquelas atividades não estão conectadas e eu não evoco, eu não puxo de novo, eu não faço nada com aquilo, porque cada dia é uma coisa diferente. Faz sentido isso que eu estou falando? Explica aí para a gente o que é que acontece com esse cérebro aqui. Cada dia recebe uma atividade diferente, mas aquilo fica solto, porque a gente não repete. Como é isso para a gente? Eu vou deixar você explicar isso numa linguagem de um neurocientista. Essa dificuldade de aprendizado, somado com essa falta de uma repetição para tornar aquilo algo mais familiar para essa criança, só vai fazer com que essa criança ela
aprenda aquilo de verdade, né? E tem esse fator também de, você falou, né, sobre dar atividades fáceis e isso ser algo repetido. Isso mina a motivação de qualquer ser humano. A gente precisa ser minimamente desafiado, né, para que a gente se sinta engajado. Se sentir desafiado é bom. Isso faz parte do aprendizado, é quebrar a cabeça, né? Você, quando fica imerso naquela atividade, você sente um prazer intelectual por vencer um certo desafio. E isso ajuda com que você se mantenha numa rotina de aprendizado que não seja maçante, né? Que não seja desengajadora a longo prazo. Porque uma criança que só vai ficar vendo coisas fáceis, ela vai passar a vida inteira vendo só essas coisas fáceis porque ela tem uma dificuldade a mais? Será que essa criança ela não tem capacidade de se desenvolver além daquilo? Eu duvido. Né? Então, eu acredito sim que essas crianças elas precisam ser desafiadas. Claro que dentro da capacidade do ritmo de cada uma. Precisa ter um olhar muito atento para isso, né? Para que essas crianças elas possam se desenvolver da forma mais plena possível. Quando nós falamos dessas conexões, nós sabemos que na deficiência intelectual isso não é tão forte assim. Muitas vezes é exatamente pelo enfraquecimento dessas conexões que eles têm e que a gente tem essa dificuldade de aprendizagem. Como é que a gente faz? É essa questão que eu sempre venho te perguntando, né? Como é que a gente fortalece esse ensino? Como é que a gente mostra para essas mães como fazer melhor? Mas quando a gente tem esse indivíduo que tem a facilidade de esquecer o que aprendeu, como é que a gente trabalha de encontro a isso? Como é que a gente ajuda a que isso não aconteça? Bom, em primeiro lugar, essas crianças claramente precisam de um auxílio de um profissional que esteja ali do lado também. Acho que isso é muito importante, ainda mais conforme a severidade da deficiência intelectual. É cada vez mais importante ter ali um neuropsicólogo que ajude com as atividades para ajudar realmente no desenvolvimento dessa criança. Vai ser extremamente benéfico para elas, mas do ponto de vista do que os pais podem fazer, é estar ali como a gente está batendo nessa tecla, né? Estar ali do lado, estar ali se engajando nessas atividades, fazendo com que essas atividades elas sejam o mais lúdicas e interessantes possíveis, o possível para essas crianças. E repetição vai ser fundamental aqui, né? Repetição dia após dia, com muita paciência, um trabalho de formiguinha, né? Aprendendo uma coisa de cada vez, dando tempo para que essa criança absorva esses conteúdos. Então, não adianta querer também passar muita coisa. Claro, lembra o tamanho do desafio, né? Não vou passar muita informação, somente aquele pequeno pedaço de informação que é suficiente para que ela aprenda naquele momento, que ela consiga digerir isso, né? E, enfim, outra coisa que também é muito importante, né, sobre rotina, voltando, né? É que boa parte do aprendizado também se consolida durante o sono, é uma coisa que eu não comentei, né? Mas essas crianças, elas precisam dormir bem, né? Elas têm que, inclusive durante a infância, a gente acaba dormindo muito mais que o normal, assim, né? Depois na vida adulta, a gente chega a passar a uma média de 10 horas de sono até por noite quando a gente é criança, chegando na adolescência, às vezes até 12 horas, né? Porque adolescente é um bicho que dorme bastante, né? Isso é fisiológico, isso é natural, isso é bom pra gente, isso é fundamental para que a gente aprenda melhor. Então, só um comentário que parece meio apartado do que eu estava falando antes, mas é que é uma coisa que é bastante importante também. Mas como a gente fala que o aprendizado depende da qualidade do sono, aí você também já tem como nos ajudar. Então, esse sono, como é que eu cuido para que essa criança, principalmente falando em estímulos, esses estímulos noturnos, esses eletrônicos, o que é que você tem para nos dizer como funciona isso no cérebro? Porque nós mães sabemos, né? Mãe, use pouco. Mãe, antes de dormir, tire. Mas assim, por que tirar? Por que esses eletrônicos influenciam? Como é isso no cérebro da criança em relação ao sono? Atrapalha ou não atrapalha? Quando estiver perto do horário de dormir, como é que a gente controla isso? Nosso sono é regulado por um ciclo, né, do nosso corpo, um ciclo natural que tem a ver com produção de certas proteínas e também com a sinalização de certos hormônios. Tá? Vamos jogar o jargão de lado só para dizer que é o seguinte: certos comportamentos fazem com que
estímulos, né, que a gente recebe fazem com que a qualidade do nosso sono possa ser melhor ou pior. Tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, se expor durante a manhã à luz do sol ajuda a regular esse ciclo de forma que a gente acaba dormindo melhor durante a noite. Mas não só se expor durante o amanhecer, mas também durante o entardecer. Aquela luzinha do entardecer, do sol fraco, ajuda o nosso cérebro, com nossos milhares, centenas de milhares de anos de evolução, acostumados, né, a acordar quando o sol nasce e a se recolher quando o sol se põe. Esse ciclo é bastante, esse estímulo, né, ele é bastante importante para a regulação do nosso ciclo circadiano. Ajuda, promove um bom sono. O que mais? A gente tem a questão das telas que você falou, que é muito importante. A luz artificial, principalmente a luz das telas, ela é prejudicial no sentido de que ela disrupta o ciclo natural da produção destes hormônios. Aquele hormônio que faz com que a gente se sinta com sono, né? Isso faz com que a qualidade do nosso sono seja muito pior. E o que isso impacta diretamente no nosso próximo dia? Nossa capacidade de concentração, de memória quando a gente dorme mal, não é a mesma, né? Isso porque durante o sono, o que vai acontecer? As toxinas que são acumuladas durante o dia nas nossas sinapses, que são o encontro entre os neurônios, onde um se comunica com o outro, é um pequeno espaço que existe entre um e outro, onde os químicos passam, aquelas correntes elétricas são formadas. Tá? Então, ali se acumulam toxinas durante o dia, que tem a ver com o nosso funcionamento normal. Só o fato de a gente estar pensando, essas toxinas estão ali se acumulando. E durante a noite, o que acontece? O espaço entre esses neurônios se relaxa e aquilo que a gente chama de líquido cefalorraquidiano vai passando por entre essas regiões que são mais apertadinhas durante o dia e vão limpando essas toxinas e levando elas embora para que a gente acorde descansado no outro dia, né? Então é fundamental que a gente durma bem para que a gente possa aprender melhor, mas para que a gente possa funcionar bem no geral, para que a gente possa se sentir disposto. Então, se você é uma pessoa que vive acordando cansada, isso significa que a qualidade do seu sono não está boa. Provavelmente isso pode ter alguma relação, inclusive, com hábitos que você desempenha durante o dia. Seja a falta de exposição à luz solar, seja, por exemplo, uma rotina muito estressante, ou até mesmo o fato de você se deixar ser estimulado por essa luz azul, né, das telas, que disrupta Terrores o da ciclo noite. do sono. Então, perceberam que nós precisamos cuidar muito do nosso sono. E aí, agora, eu quero te perguntar uma coisa que, assim, eu sempre estudei muito sobre isso, eu sou muito curiosa, que é, quando a gente fala de memória de trabalho, memória de curto prazo, mas a nível de aprendizado, quando eu digo assim, hoje eu ensinei a criança pela primeira vez. Pronto. Como é que acontece com o cérebro quando ela recebe esse primeiro aprendizado e aquilo fica? Que foi o que você já tinha falado, de nós estarmos na escola assistindo uma aula e se eu não evoco, se eu não faço esse processo da evocação, fica mais difícil desse aprendizado se consolidar. Mas assim, quando eu ensino a criança pela primeira vez, ela está exposta àquele recurso pedagógico novo. Eu estava ensinando as vogais, por exemplo, e vou passar a ensinar todo o alfabeto. Então, no primeiro contato dela, o que é que acontece com esse primeiro contato? E como é que eu tiro dessa memória ali, rasa, que foi aquele primeiro contato, e vou fortalecendo para que isso fique? Como é que a gente tira dessa memória de trabalho de curto prazo e leva para essa memória de longo prazo? No cérebro, esses sistemas de memória, eles funcionam em redes distintas, né? Uma região do cérebro que é crucial para a formação das memórias de curto prazo é o hipocampo, né? Essa região, ela tem sido exaustivamente envolvida nos estudos na formação das memórias, tanto episódicas, né, que são aquelas a respeito dos fatos da nossa própria vida, do cotidiano, coisas que aconteceram durante o dia e que são recapituladas, inclusive, durante o sono, né? A gente vê a atividade nos mesmos neurônios ali, nas mesmas redes hipocampais,
quando a gente faz uma tarefa durante o dia e depois durante a noite para consolidação desse aprendizado, porque o aprendizado depende de uma série de formação de novas sinapses, de conexões entre os neurônios, e essas conexões vão ser fortalecidas através de processos bioquímicos. Tá? Então, a gente tem várias cascatas bioquímicas aqui que são envolvidas no aprendizado, são extremamente complexas, não é o foco aqui, mas é importante saber que, primeiro, crianças com dificuldade de aprendizado também têm problemas nessas cascatas bioquímicas, tá? Em segundo lugar, que essas cascatas bioquímicas, né, esses processos todos, eles vão ser responsáveis pela consolidação dessa memória em uma memória de longo prazo, tá? Fatores que levam a gente a levar essa memória para o longo prazo. Quanto maior for a conexão comigo mesmo, aquele assunto, melhor vai ser a recordação daquilo depois. Mais forte vai ser essa conexão mais tarde. Então é importante que a gente, através da repetição, né, repetição espaçada, feita de uma forma adequada, né, a gente consiga, e não só, desculpa, tem um detalhe importante, não só a repetição, mas também quando a gente repete, a gente deixa essa memória ela meio lábil, né? Lábil assim, no sentido de que ela fica frágil, né? Então a gente consegue mudar essa memória, moldar essa memória mais tarde também. Então a gente não está falando aqui só de repetição, mas a gente está falando também da oportunidade de incluir novos elementos e contextos dentro dessa memória, fazendo com que isso se torne interessante para que a criança consiga associar cada vez mais que aquele conteúdo faz sentido para a vida dela, que tem uma relação com ela, e a partir disso a gente vai criando, levando essas memórias para outras redes dentro do cérebro, redes distribuídas pelo córtex, acredita-se hoje em dia, que vão armazenar as memórias de longa duração, né, de longo prazo. Então, vai consolidar aquele aprendizado na memória. Por isso que no caso da criança a gente fala tanto do lúdico, porque quanto mais eu me envolvo com esse ensino, com esse aprendizado, com esse adulto equilibrado emocionalmente, que sabe me atrair, que me conquista, tudo vai fazendo sentido, mas vai ficando prazeroso. Quanto mais eu tenho prazer com isso, mais eu vou tendo esse contato e esse recontato, e essas coisas vão ficando. Que bom que nós estamos falando uma linguagem de Cláudia com Nicolas e as coisas estão conectadas. E aí, uma mãe me perguntava aqui que a filha dela já tem 15 anos e ainda não está alfabetizada. Dados as devidas proporções, porque muitas vezes pode ser alguma coisa bioquímica, como a gente fala, algo específico, mas se nós fôssemos falar só da idade, nós temos indivíduos hoje que, por exemplo, não aprenderam a andar de bicicleta quando criança, agora falando da neuroplasticidade, que assim, eu não aprendi a andar de bicicleta enquanto criança, mas isso não me impede com um pouco mais de dificuldade lá na frente. A gente pode considerar isso também a nível de aprendizado. Como é isso? Como é que a neuroplasticidade nos ajuda? Quando a gente já passou ou quando a gente quer muito algo e que disseram que a gente não é capaz, ou, por exemplo, quando a gente perde um membro, eu era destra, aí por alguma questão lá, eu agora não tenho mais o meu membro direito e preciso escrever com a mão esquerda e eu me viro. Como é que o cérebro faz isso? Como é que isso funciona? Lembra que essas memórias elas vão estar armazenadas nesses chamados circuitos neurais, né? Então a gente tem um neurônio conectado no outro, conectado no outro, conectado no outro, e isso forma, digamos assim, uma memória, seja de um movimento, como o caso de aprender a escrever, movimento de falar, movimento, enfim, de dançar, por exemplo, mas também um pensamento qualquer, ou um conhecimento, ou o reconhecimento de um parente, qualquer coisa fica armazenada dentro desses circuitos neurais, certo? A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade que o sistema nervoso tem de alterar a sua estrutura e a sua função para atender a uma nova necessidade, certo? Então, a gente tem a capacidade de aprender coisas novas para o resto da nossa vida. Às vezes a gente vê uma notícia saindo, é o senhorzinho de 90 anos que terminou a faculdade porque queria muito e tal. Olha o papel importantíssimo que a motivação tem, né? Mesmo a gente até ali beirando o final da nossa vida, a gente consegue aprender coisas novas. Claro, uma criança com dificuldade de aprendizado, passando por um processo de alfabetização, que ainda aos 14, 15 anos
não está alfabetizada. Ela precisa se valer do apoio de um profissional, de um neuropsicólogo, para ter uma avaliação completa, para entender qual que é o quadro dessa criança, o que está fazendo com que essa criança ela não consiga aprender. Não dá para dizer somente assim, sem saber, sem conhecer o indivíduo, o que está acontecendo ali, né? Por que que essa criança não está aprendendo? Qual que é o contexto social? Qual que é o contexto da escola? Qual que é o contexto da família? Qual que é o contexto biológico? Qual que é o contexto hormonal, neurológico, emocional que essa criança está passando? Para que ela possa aprender da melhor forma possível. Perfeito. Você acabou de responder. Eu estou olhando aqui as perguntas, porque eu vi as mães perguntando e eu disse, depois eu trago. Você acabou de responder uma mãe que está aqui, Lucinda. Tem uma filha com síndrome de Down, 25 anos, não foi alfabetizada ainda. Me falaram que já passou a fase e que não vai conseguir mais. Lucinda, essa live vai ficar gravada e você vai assistir 1000 vezes esse trecho, ok? Nós estamos aqui há 40 minutos da live e você vai assistir várias vezes até você entender. Nós precisamos de duas coisas. A sua motivação de mãe e de adulto para ensiná-la, ela querendo aprender, e aí a gente ajusta tudo isso que Nicolas acabou de falar. O contexto familiar, o contexto de quem ensina, o contexto de quem aprende. E aí eu sempre digo, Nicolas, é muito interessante, é muito importante essa mãe escutar isso. Primeiro, nós vamos fazer todo o possível. Chegou no momento novo, encontrou Cláudia, encontrou Nicolas. Existe o curso AFA, daqui a pouco a gente abrindo já a 10ª turma. Existe muito material que eu posto sobre alfabetização. Eu tenho um módulo específico dentro do meu curso para alfabetização para jovens com síndrome de Down. E aí eu digo, primeiro, faça tudo que tem que ser feito. Daqui a 10 anos, você me vem, volta aqui para a gente conversar sobre essa questão da neuroplasticidade, das oportunidades. Primeiro, desacredite no que falaram. Busque material, sente, faça. Aí eu digo, você só vai saber se fizer. E não uma pessoa me dizendo, já me falaram que passou a fase. Ok, mas vamos fazer então, e daqui a 10 anos a gente se encontra de novo. E aí eu sempre digo, pode até não chegar à alfabetização, mas vai ter avançado em 1000 coisas outras. Porque só o simples fato de não ficar parado. Vamos falar um pouco agora sobre isso. Esse cérebro parado ou em movimento, o que é que acontece com ele? Por exemplo, uma criança com deficiência que em casa tem poucos estímulos e fica lá sentadinha. O que é que acontece com esse cérebro? E essa criança que todos os dias a mãe trabalha 30 minutos com ela, com qualquer aprendizado planejado e conectado seguindo. Então, basta 30 minutos por dia. O que é que acontece com esse cérebro? O que acontece com esse cérebro sentadinho no sofá? Que você não usa em termos cognitivos, definha, né? A natureza, ela é econômica. A natureza, ela não gosta de desperdício. E o sistema nervoso, em particular, ele é algo que é bastante dispendioso de energia. Então, se você não dá uma função para aqueles neurônios que estão ali, eles acabam morrendo, né? Então, vida é movimento, né? Não existe vida sem movimento de forma alguma. Seja um movimento intelectual, seja um movimento do corpo, né? As duas coisas extremamente conectadas, inclusive exercício físico é de fundamental importância para que a gente tenha uma boa saúde cerebral, uma boa saúde mental também. Enfim, você falou tudo, né? Se você tem ali uma rotina de estudos, está movimentando e tal, você vai ver desenvolvimento. O desenvolvimento pode não ser perceptível no dia a dia, mas no longo prazo ele vai ser. No longo prazo, sim. Isso que eu ia dizer. Me conte um assunto que você gosta de ler, aquele assunto seu de neurociência que você tem maior curiosidade. Conta aí pra gente um tema que te chama a atenção na neurociência. Nossa, eu Qual- adoro quando se fala de teoria da mente, né? Teoria da mente, para mim, é a Pronto, parte mais fascinante da neurociência, né? Onde as pronto. coisas ficam completamente malucas. Vamos pensar agora como as mães com síndrome de Down. Eu sempre digo, seu filho parado e seu filho daqui a um ano trabalhando 30 minutos por dia. O que é que você acha que vai acontecer com o Nicolas todos os dias parando para ler sobre teoria da mente durante 30 minutos? Daqui a um ano, como é que você estará? Como é que estará o seu cérebro em termos desse assunto? Vai estar completamente diferente do que ele é hoje. Ele vai estar provavelmente com a conexão funcional entre os neurônios mais eficiente, de forma que se gaste menos energia para você obter o mesmo resultado cognitivo. Vamos traduzir isso.
Conforme a gente vai aprendendo as coisas, nosso cérebro, e a gente vai se tornando especialista em algo, do contrário do que se imagina, você pode falar, nossa, então agora a gente vai gastar mais energia, porque eu sei mais, então eu preciso de mais energia para. Não, é o contrário, as conexões entre os neurônios se tornam mais eficientes e a gente gasta menos energia para executar um comportamento ou um pensamento, né? Então aquilo vai entrando num modo mais automático. Conforme a gente vai entrando no modo automático, a gente vai se tornando cada vez melhor naquilo que a gente está fazendo, porque a gente não precisa alocar recurso cognitivo e esforço mental para conseguir realizar qualquer coisa, por menor que seja dentro dessa tarefa, né? Agora, Perfeito. se a Uma gente coisa não que treina, é, né? o que a gente aprende na pedagogia que você acabou de explicar agora é, enquanto a criança está aprendendo a ler, o cérebro dela está ocupado em decodificar e decifrar aqueles símbolos, porque letras são símbolos. E aí ela termina de ler e você pergunta, ela não lembra o que leu, porque o cérebro estava ocupado com aquilo. Aí ela automatiza, ela cria rotina, ela cria hábito, e aquilo vai ficando simples. Ela aprende a ler e aquilo vai ficando cada vez mais automático. Aí o cérebro começa a conseguir é, dar atenção a essa interpretação, porque eu já não estou tendo esse trabalho de decodificar. E aí eu sempre explico. Agora eu deixei uma pergunta para te fazer, já quase aqui no finalzinho, daqui a pouco a gente já está acabando. Mas tem uma coisa importantíssima para a gente que é o seguinte: nós temos as crianças com deficiência nas escolas que ainda não têm inclusão e ainda não estão planejadas com atividades sem. É o que eu digo do planejamento. Ficou redundante, mas é assim: atividades não planejadas, que ao invés de fáceis, são ao contrário, são atividades difíceis. E aí, o que é que essa criança faz? Ela responde a título de comportamento e comportamento inadequado. Como é isso para o cérebro? Quando eu vou para uma escola que não se adequou ainda à inclusão, uma escola que não respeita o meu ritmo, e aí, quando eu chego lá, elas querem me pedir para além do que eu posso. E aí eu reajo a nível de comportamento. Por que isso? Como é que isso acontece com o cérebro? Lembra daquela região do cérebro, a amígdala, que eu falei mais cedo na live? Então, a amígdala processa esse sentimento de medo e ansiedade, né? Mas ela também tem um papel importante num outro comportamento, que é a agressividade. E quando a gente se sente frustrado porque a gente não consegue fazer algo, a gente é criança com uma deficiência intelectual, então um menor controle executivo das nossas funções pré-frontais aqui sobre a amígdala lá atrás, o que vai acontecer? A gente vai se deixar motivar por essas emoções. Então, nosso comportamento vai ser guiado pela essa frustração, que vai gerar uma raiva, um comportamento agressivo, provavelmente inadequado, ou inadequado no sentido de não se engajar com a atividade, porque, afinal de contas, ela está além do meu escopo, ela está além daquilo que eu consigo executar. Então, eu vou desengajar daquilo. É a questão da emoção negativa. A emoção negativa afasta, ela rompe, né? Então, ela quebra a aliança. Imagina que dentro da terapia, a gente fala muito em aliança terapêutica, né? Você precisa ter o terapeuta de um lado e o paciente do outro que se conectam de uma forma harmoniosa para que o processo seja frutífero. Inclusive, a qualidade dessa aliança terapêutica, que é o melhor prognóstico que a gente tem em relação ao como que esse paciente vai se desenvolver ao longo do tempo. Eu vejo que na aprendizagem, a relação entre aluno e professor é uma coisa muito parecida, né? Conforme a relação entre os dois é mais harmoniosa, isso tende a gerar frutos mais positivos, né? Perfeito. Eu queria ouvir isso de você, porque eu queria deixar isso registrado. Eu defendo muito a criança, eu sou apaixonada por criança, e sempre vem a culpa. É a síndrome de Down, é o autismo, é o TDAH. Não, gente, é o ambiente que não está adequado. A minha amígdala vai reagir, as minhas emoções vão ferver, e eu vou fazer o quê? Eu sou criança, eu não tenho o controle que vocês gostariam que eu tivesse sobre as emoções. Eu não estudo inteligência emocional, eu não estudo gestão das emoções. Eu sou uma criança no mundo que ainda não está adequado a mim. Então, assim, Nicolas, muito, muito, muito obrigado, porque as perguntas que nós precisávamos deixar aqui registradas, porque eu gosto de deixar essa live registrada para que todas as famílias possam assistir, para que
encaminhem para os familiares, coloca o pai para assistir, a mãe, o professor, para que a gente entenda. Essa criança com deficiência, essa criança com atraso no desenvolvimento, está esperando por nós adultos, está esperando por um mundo adequado, está esperando que a gente estude as neurociências, estude a ciência do aprendizado e entenda como chegar a essas crianças com atividades adaptadas, adequadas, conectadas e chegar com gestão das emoções, porque nós é que seremos. Uma coisa que a gente pode falar ainda aqui no finalzinho as emoções contaminam. E Nicolas já falou isso também aqui. Se eu tenho um pai que chega nervoso, aquilo me contamina porque eu já percebo e reajo a isso. E se eu tenho essa mãe, esse pai, esse professor que chega calmo, eu sinto esse ambiente aconchegante. Nicolas, conte pra gente agora, onde todas as pessoas te encontram e tudo que você tem de importante para a gente aprender com você. Conte aí como é que a gente te acha nas redes sociais. Bom, vamos lá. Que live maravilhosa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a importância da gente falar sobre tudo aquilo que a gente falou hoje. A quantidade de conteúdo que tem aqui, gente, é um privilégio poder falar sobre educação aqui com você, porque você consegue traduzir muito bem aquilo que a gente tem de extremamente complexo de conhecimento científico em algo extremamente cotidiano, aplicável na vida dessas famílias, transformando a relação dessas famílias, os pais com os filhos. Enfim, eu acho que isso tem um valor imenso, né? Um valor que é algo que vale a pena acordar todo dia para poder fazer parte, né? Algo que traz propósito realmente para a nossa vida. Quando eu comecei a estudar neurociência, a coisa que mais me fascinou e me levou para esse caminho, porque eu não ia fazer neurociência, né? Na época eu nem sabia que tinha esse curso. Quando entrei na faculdade, eu descobri no meio do caminho que existia, como uma especialização dentro da ciência e tecnologia, como eu falei, mas eu ia fazer engenharia, né? E aí eu tive contato com a neurociência e eu comecei a aprender tanta coisa humanizadora, assim, no sentido de como que a gente pode fazer coisas simples para ser muito mais inclusivo, para ser muito mais empático um com o outro. Então, eu acho que esse conhecimento sobre a neurociência, é por isso que eu divulgo a neurociência hoje em dia, é para que a gente possa espalhar esse sentimento pelo mundo. Sentimento de começar a compreender as origens do comportamento do outro, parar de olhar tanto para a gente, começar a olhar um pouco mais com carinho para o outro e com um pouco mais de indulgência, né? Acho que essa é uma palavra importante aqui. Nós somos, sim, guiados muito mais por fatores inconscientes que escapam ao nosso controle, fatores não só inconscientes no termo mental, mas a gente também é guiado muito por esses fatores biológicos, são muito guia para o nosso comportamento. Eu não estou falando de uma coisa determinística aqui, né? É importante ressaltar isso, não é determinismo que eu estou pregando, mas existe uma influência muito forte desses fatores no nosso comportamento. E quando a gente começa a observar isso, a gente se torna muito mais empático, né? Então, por isso, eu gosto de divulgar neurociência. E eu tenho meus canais pelos quais eu faço isso. Eu tenho o meu Instagram, que é o @nicolasneuro. E vocês também conseguem me encontrar como Nicolas Neuro no YouTube, onde eu trago conteúdos mais aprofundados. Hoje em dia eu estou mais focado, inclusive, no YouTube do que no próprio Instagram. Faz um tempinho que Hoje eu eu não posto. descobri uma coisa sua para fazer propaganda. No link, na bio de Nicolas, você clica no link, aquele link vai para uma página contando tudo que ele tem. Eu fiz até curso lá hoje. Eu disse, gente, eu preciso aprender isso aqui. Aí fui lá, eu já tenho 2 cursos de Nicolas. Amo ficar escutando nessa linguagem que realmente chega para a gente. Então, assim, eu achei aquilo super interessante. Então, todo mundo que está aqui conosco hoje, vai lá no Instagram de Nicolas, chega lá no link da bio. E aí você vai ser redirecionado para uma página, inclusive para este livro que ele vai contar para vocês agora. Mostra o livro para a gente. Aí, pessoal, eu também tenho esse livro lá que está no link da bio. Vocês conseguem adquirir tanto o e-book quanto a versão física do livro. É... Esse livro, ele se chama Neurociente. Por que algumas pessoas são mais felizes do que outras? E aí pode parecer aquele papo de coach, né? Mas eu prometo que não é papo de coach, tá? Eu falo um pouco sobre os principais fatores que levam a gente a viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa, porque a felicidade, eu não preciso esconder isso, que é o tema central desse livro,
ela é baseada no quê? Na qualidade dos relacionamentos que nós promovemos com as outras pessoas. Quanto melhor a qualidade dos nossos relacionamentos, isso é preditor de uma maior felicidade lá no final da nossa vida, tá? E aí, qual que é a graça do livro agora que eu entreguei? Por que que algumas pessoas são mais felizes que outras, né? A graça é que eu vou falar um pouco sobre aquilo que a gente chama de vieses cognitivos e a forma como eles influenciam positiva ou negativamente as nossas relações com as outras pessoas, para que a gente traga para a consciência esses elementos que são inconscientes por natureza, que a gente possa alterar o nosso comportamento de forma a promover relações mais saudáveis. Então, se você quer ter uma vida mais feliz, entenda um pouco melhor sobre como que o seu cérebro funciona, promova, fique atento aos seus comportamentos e promova relacionamentos mais saudáveis com as outras pessoas. Esse é o tema deste livro aqui. E você diz aí na capa, e não é dinheiro, é para além do dinheiro. Aqui, Não né, é ó, não é por dinheiro, conta do dinheiro. não é por Isso é uma conta do provocação, dinheiro. é uma provocação, né? É, Porque todo mundo é, fica perguntando, dinheiro não traz felicidade. Gente, é óbvio que dinheiro é extremamente importante. facilita, mas ter dinheiro e não poder comprar amigos e saúde deve ser tão frustrante que esse cérebro deve dar um nó. Por outro Essa é a questão do lado, não ter dinheiro. dinheiro para pagar as contas também, né? Faz qualquer vida se tornar insuportável, né? É, Mas é, essa é. questão, né? A questão do dinheiro, ela traz felicidade até um determinado ponto, sim, né? Tem estudo que mostra isso, mas para além daquilo, a satisfação que você vai obter na vida tem muito mais a ver com a qualidade dos relacionamentos do que a quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária, o seu QI, a sua formação acadêmica, seu estado socioeconômico ou qualquer coisa Perfeito, desse perfeito. sentido. São as relações interpessoais. Eu ficaria falando com você mais 1000 dias, porque você falou isso agora, eu já ia puxar outro assunto, mas não vou puxar. Vamos fazer outra Porque eu live. vou contar agora para as mães. Primeiro que eu vou, peraí que nós não tiramos as fotos, gente, todo mundo que está aí comigo, deixa eu parar aqui os comentários. Eu não sei se eu vou conseguir, vou sim, desativar comentários para a gente ficar bonita na foto. Deem o print da tela. Postem a gente, nós estamos na nossa semana de lives. Obrigada a todos que estão aqui. Amanhã estaremos aqui de novo, quarta, quinta. E amanhã estaremos, Nicolas, com o pai, Eduardo Sato. Ele é responsável por um projeto de futebol, futsal, para jovens meninos e meninas com síndrome de Down. Amanhã estaremos conversando com Eduardo Sato. O filho dele é alfabetizado. Vamos conversar sobre essa relação esporte-alfabetização. Toda aquela coordenação motora, aquele cérebro que se movimenta em campo, aquilo vai para a alfabetização, aquilo vai para o papel e para a caneta. Será na live de amanhã. E na quarta-feira eu encontrei também uma mãe, ela é mãe, advogada, dessas como eu, que quando tem propósito, ela foi estudar direito educacional, mas ela se especializou em direito educacional inclusivo. Então, todas as perguntas que nós temos vontade de fazer para tirar dúvidas sobre o que é uma escola inclusiva, quais são os direitos dos nossos filhos, como fazer parcerias com conexão, como você falou agora, com relações interpessoais, com amor, com amorosidade, para que a gente faça, nós não queremos ir de encontro e criar guerra com escolas de forma nenhuma. Nós estamos aqui para fazer parceria e dizer, escola, vamos juntos, nós também sabemos fazer. E sabemos que essa escola demanda desse ambiente familiar alfabetizador. Então, pelo menos que a gente diga, escola, descobrimos algo. Venha ver, na nossa casa agora tem um ambiente que favorece e eu posso te ajudar aí na escola. Então, muito obrigada mesmo, Nicolas. Abrimos hoje falando de neurociência e aprendizado, aprendemos muito. Amanhã conversaremos sobre esporte, vida saudável e como isso tem uma relação com a alfabetização. E quarta, eu sei que as mães estarão todas aqui para falar com uma mãe especialista em educação, que é o direito educacional. Eu já fiz as perguntas específicas que vocês sempre me perguntam para perguntar para ela. Então, Nicolas, de verdade, o meu muito obrigada. Quando precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Podem se despedir de todos que estão aqui, que eu já vou fechando a live, vai ficar gravada, depois indiquem para todos. Mas meu muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui com você, Cláudio. Uma parceria aí já de alguns anos, né, que a gente tem. Eu acho que, de novo, né, trabalho maravilhoso que você faz. Também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, plena segunda-feira, às 8 horas da noite, acompanhando
esse trabalho tão importante. Vocês são parte da mudança, vocês são parte essencial da mudança, porque quando a gente começa a transbordar isso, né, no nosso mundo, no nosso círculo, é que a gente começa a ver os resultados e os frutos de tudo isso que a gente vem estudando, porque sem essa aplicação de vocês isso não é nada. Então, eu gostaria de Então, agradecer a cada um de vocês que está aqui, que dedicou seu tempo para ouvir aquilo que eu tinha para dizer, aquilo que a Cláudia tinha para trazer. Fico muito feliz, uma satisfação enorme, um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. e para finalizar, se nós não respondemos alguma pergunta sua, nos pergunte no Instagram, para mim, para Nicolas, nós teremos o prazer em responder. Então, basta mandar um direct. Tenham todos uma excelente noite. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Tchau, Nicolas. Tchau a todos. Boa noite. Uma boa noite, pessoal. Boa noite.